Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim, agora para trazer informações dos Estados Unidos, principalmente relacionadas aí ao clima e às condições de lavouras. Você que nos acompanha está vendo como o clima tem uma intimidade muito grande com a formação de preços nesse ano, né? A safra americana está sendo monitorada de perto, não pode ter risco, não pode ter perdas, porque existe aí uma ideia de que a demanda é forte e precisa ter oferta para atingir, para atender essa demanda, na verdade. E, portanto, o clima lá nos Estados Unidos tem sido monitorado de forma muito presente, muito forte aí por todo mundo que opera no mercado. E, claro, a gente quer saber o que vem por aí. Os próximos dias, como serão nos Estados Unidos, pelas quedas que estão sendo indicadas ainda de forma tímidas no mercado hoje em Chicago, mas o mercado negativo, aparentemente a gente tem condições positivas para as lavouras americanas. Ontem o próprio USDA voltou a reduzir o índice de lavouras em boas e excelentes condições lá nos Estados Unidos, tanto para soja quanto para milho. Na soja, o índice ficou em 60%, está em linha com o que as expectativas do mercado traziam aí de percentual, mais abaixo dos 62% da semana passada. No milho, o boletim trouxe 65% das lavouras em boas ou excelentes condições, contra 68% da semana anterior, ou seja, o boletim do USDA trazendo uma deterioração das lavouras no período aí de uma semana, e por isso as condições climáticas são muito importantes. Nosso convidado hoje é o Felipe Reis, analista de culturas lá da Geosys Brasil. Está aqui o Felipe com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Hoje, para a gente falar especificamente do que está acontecendo nos Estados Unidos. Até então, a gente tem uma condição muito crítica, né, de umidade no solo, Felipe, mas que aparentemente os mapas, depois de muita divergência nas últimas semanas, parece que estão convergindo para bons volumes de chuva, é isso? Seja bem-vindo. Bom, primeiramente, é um prazer falar novamente com você, Alexander. Sempre que precisar de nós aqui da Geosys, nós estamos à disposição. Mas vamos lá, né? Quando a gente olha para o Corn Belt, cinturão do milho ali nos Estados Unidos, que a gente vê ainda quanto à umidade do solo, que no cinturão do milho, 74% das áreas agrícolas do cinturão do milho estão com a umidade do solo abaixo da média, no mínimo 10%. Algumas regiões apresentam a umidade do solo aí em torno de 30%, 40% abaixo da média histórica. Quando a gente fala média histórica, a gente trabalha aí com a média de 10 anos, tá? Mas olhando para o índice de vegetação, né, o NDVI, o vigor, a saúde da vegetação, essas estão em torno de 6% de todas as regiões abaixo da média, mas concentradas principalmente nas Dakotas, tá? Missouri e mais ali ao sudeste do cinturão do milho, Ohio, um pouquinho de Indiana. Então as regiões que sofreram mais com a seca das últimas semanas no cinturão do milho foram as Dakotas, que seria o Nordeste, né? O Noroeste, o Sudeste e também o Sul do cinturão do milho. Tá? Essas foram as regiões que tiveram um pouquinho mais de prejuízo, pelo menos nessas últimas semanas. Tá? Quando a gente olha para as temperaturas, tá? As temperaturas, tanto o modelo europeu quanto aí o modelo americano, eles trazem uma previsão de temperaturas mais amenas para o sudeste do cinturão do milho, então a região ali de Illinois, Indiana, Missouri, Ohio, devem ter temperaturas amenas, até mesmo um pouquinho abaixo da média para os próximos 10 dias, mas para o noroeste, a região ali das Dakotas, Minnesota, as temperaturas devem ficar acima da média. Tá? Aí uma atenção especial para a Dakota do Norte, tá? Então, porque a Dakota do Norte já está com uma umidade do solo bem abaixo da média, tá? E essas temperaturas acima da média, previstas tanto pelo modelo europeu quanto pelo modelo americano, tá? Isso aumenta a evapotranspiração e colabora com uma redução ainda maior da umidade do solo.
Então, continua uma atenção especial para o noroeste, extremo noroeste aí de milho e soja não é tão alta quanto o centro do centro do milho. A produção de milho e soja nas Dakotas ela fica bem abaixo se comparado com Illinois, com Iowa, Minnesota, Nebraska, mas ainda tem uma produção importante e uma produção muito forte de trigo, né? Trigo de primavera. Tá? A gente deixa essa atenção especial para as Dakotas. Muito Tá? bom. Ô Felipe, vamos olhar os mapas, que daí eu acho que fica mais fácil da gente entender e visualizar isso que você está falando. Vamos lá, para o primeiro mapa. Esse mapa é o que traz o que é a condição do solo, é isso? A umidade do solo? Exatamente. O primeiro mapa ele mostra do lado esquerdo a umidade do solo, né? Então, em todas as regiões que estão grifadas em amarelo, vamos dizer assim, todas as áreas em amarelo, elas estão com uma umidade do solo no mínimo 10% abaixo da média histórica. Então, a gente pode ver que é praticamente todo o cinturão do milho, com exceção aí do sul, centro-sul de Ohio e Indiana. Tá? Então, a baixa precipitação das últimas semanas manteve a umidade do solo bem abaixo da média em boa parte do corn belt, do cinturão do milho. Tá? Do lado direito, a gente tem o vigor da vegetação, o NDVI, como a gente analisa como estão as lavouras, a saúde vegetativa das lavouras. A gente já vê que a maior deterioração é realmente aí no noroeste, né, nas Dakotas, um pouquinho ali no norte de Minnesota e também mais ao sul e ao sudeste, Kansas, Missouri e Ohio. Tá? Essas foram as regiões que sofreram um pouquinho mais e que estão com as lavouras mais degradadas em relação ao centro, ao coração da produção aí do milho e soja do cinturão do milho dos Estados Unidos. Só para as pessoas visualizarem melhor, quanto mais verdinho, melhor é a condição, é isso? Melhora a condição das lavouras, exatamente. Do lado direito, quanto mais verde, melhor estão as condições das lavouras, e próximo do vermelho, pior estão as lavouras, em piores condições. A gente então entende que tem basicamente um miolinho ali de boas condições, e enfim, a situação não é confortável não, hein, Felipe? Não, a situação, nós estamos no início do ciclo, né? A situação não está confortável, porém há tempo para a recuperação, né, das lavouras. Pois é, e portanto é importante saber o que vem por aí, certo? Exato, exatamente. Bom, vamos ver então o próximo mapa, que é o de temperatura. Você já explicou a importância da temperatura. Quanto mais quente, numa condição de seca, né, de umidade menor aí, vai fazer com que a evapotranspiração da planta seja maior, consequentemente diminuindo aí o potencial produtivo das plantas, certo? Exatamente. Então, como a gente pode olhar do lado esquerdo, nós temos o modelo europeu, a previsão. O que o modelo europeu está trazendo para os próximos 10 dias? Né? Então, a gente pode observar que são temperaturas acima da média, principalmente aí no noroeste do cinturão do milho, tá? E temperaturas mais amenas aí para o sudeste, centro-sul. Tá? Então, a gente não tem nenhum alerta específico de temperaturas extremamente altas ou extremamente baixas, pelo menos para os próximos 10 dias, tanto do modelo europeu, que é o lado esquerdo, quanto do modelo americano, que é o lado direito. Porém, a gente deixa uma atenção especial para as Dakotas, porém, devido à atual situação, que nós já temos uma umidade do solo abaixo da média e as temperaturas acima da média para os próximos dias, aí de 3 a 5 graus acima da média, deve aumentar a evapotranspiração e manter a umidade do solo bem abaixo da média. Então, o desenvolvimento das lavouras, milho, soja e trigo na Dakota do Norte deve continuar com um cenário, uma situação bem desafiadora especificamente, né?
E Agora, a gente percebe, né, uma diferença entre os dois mapas, tanto o modelo europeu quanto o modelo americano. O modelo americano traz uma condição mais amena aí de clima para boa parte da região produtora lá dos Estados Unidos, mas os dois eles são bastante incisivos aí no que pode acontecer lá nas Dakotas, né? exato, exato. Assim, eles têm alguma diferença de 1, 2, 3 graus de um para o outro, porém, ambos concordam com uma temperatura acima da média para as Dakotas, certo? E temperaturas mais baixas aí para Illinois, Missouri, Indiana e parte de Iowa, pelo menos, né? Muito bem. Isso em relação à temperatura, certo, Felipe? Exato, Vamos ver o exatamente. próximo mapa, então. Exatamente. Você quer comentar mais alguma coisa das temperaturas? Não, não, a gente pode ir comentando conforme for mudando os mapas. Então vamos lá. Próximo mapa, vamos lá. Esse mapa é o. Agora a gente trouxe, nós trouxemos um mapa de chuvas, certo? As chuvas, estamos vendo aqui. Chuvas em milímetros, certo? Isso, exatamente, chuvas em milímetros. Essa é a grande boa notícia, tá, Alexandre? Pelo menos o que mudou basicamente de ontem para hoje foi o modelo europeu. O modelo europeu trazia até nos últimos 10 dias, na última semana, até mesmo ontem, uma previsão para o final, para a reta final de junho e início de julho, de baixas precipitações, precipitações aí no máximo de 10, 15 milímetros para praticamente todo o Corn Belt, todo o cinturão do milho. Hoje ele trouxe uma previsão diferente, né? Ele mudou a sua previsão completamente. Boas chuvas, chuvas aí acima de 35, 40, 50 milímetros para regiões muito importantes do cinturão do milho, que seriam Iowa, Illinois, Indiana, né? Então, essa melhor condição, essas melhores previsões já devem refletir no mercado nos próximos dias e caso ocorra, deve ocorrer uma importante retomada, melhora da umidade do solo, o que irá permitir um bom desenvolvimento das lavouras caso de fato ocorra, né? Essa combinação entre precipitação, bons volumes de chuvas e Temperaturas temperaturas amenas, amenas né? será muito positiva para as lavouras. Agora, tem Do uma lado direito, divergência aí com o americano, né? sim, sim, tem uma divergência. Do lado direito, nós temos o modelo americano, mas mesmo o modelo americano, se a gente observar e analisar quantos milímetros ele está esperando para os próximos dias, ele também espera chuvas acima de 30 milímetros para basicamente todo o Iowa, todo o Illinois, né, com chuvas bem acima aí de 80, 90 milímetros para o centro-sul aí do Illinois, Missouri, Indiana e Ohio, ou seja, apesar de ter uma divergência, ambos modelos apresentam uma previsão, de melhora quanto aos volumes de chuvas em relação ao que nós temos registrado nas últimas semanas. Então, essa precipitação deve ser muito positiva para as lavouras. Agora, só para a gente entender a importância, esses volumes, se acontecerem, se confirmarem, isso é uma previsão para os próximos 10 dias, certo, Felipe? Exatamente, para os próximos 10 dias. Se essas previsões se confirmarem, resolve o problema daquela umidade do solo que a gente viu lá na frente? Aliás, nos primeiros slides aí, nos primeiros mapas? Bom, isso deve trazer a umidade, o patamar da umidade do solo, pelo menos para boa parte aí, do cinturão do milho, onde está bem abaixo da média, para bem próximo da média histórica, o que é positivo, a gente também não quer um solo encharcado, tá? Então isso deve resultar numa recuperação da umidade do solo, porém essa é uma previsão de curto prazo, para os próximos 10 dias. É necessário que o volume de chuvas continue atendendo aos requisitos das lavouras, vamos dizer assim, porque até então a seca tem sido muito intensa, né? Mas uma atenção especial também para esse slide, Alexandre, é que nas Dakotas ambos modelos ainda mostram chuvas modestas, vamos dizer assim, né? Algumas regiões, o modelo europeu, que é o mapa da esquerda,
mostra que deve chover de 1 a 4 milímetros até o início de julho, né? Então isso deve manter a umidade do solo nessa região baixa, tá? Positivo aí, as previsões são positivas então para o centro, para o coração da produção do milho e soja, mas mantendo a atenção ao noroeste do cinturão do milho. A preocupação está se mudando do centro para o noroeste do cinturão do milho. Muito bem. E o próprio modelo americano também, né, Felipe, confirma essa condição, né? Com algumas regiões um pouco melhores do que no modelo americano, no modelo europeu, mas ainda assim, de forma geral, Dakota do Norte e Dakota do Sul aí com seu problema de baixos volumes de chuva, né? Exatamente. Então, esse é algo que ambos modelos estão mostrando, né? Deve ter, o modelo americano está mais otimista para as Dakotas do que o europeu, mas a preocupação continua porque nessas regiões é exatamente onde a temperatura deve ficar acima da média, né? A gente lembrar do último mapa, as temperaturas devem ficar acima da média, o que colabora com maior evapotranspiração e deve manter a umidade do solo aí abaixo da média, pelo menos por esse curto prazo. E o Minnesota e Kansas, o que dá para falar deles aqui? Porque ambos também mostram pouca chuva, né? Kansas aí já está se encaminhando aí para o final do ciclo do trigo de inverno, né? Mas ainda tem uma produção importante também de milho e soja, cerca de 5, 6% de milho está em Kansas, né? Quando a gente olha para o modelo europeu, a gente vê chuvas próximas de 10, dependendo da região, pode se aproximar de 30 milímetros ali no sudeste do estado, mas há uma preocupação porque a umidade do solo está bem abaixo da média nesse estado, tá? No Kansas específico, e o modelo americano não traz uma notícia boa também, deve se manter chuvas aí abaixo da média para uma parte do estado, o que deve manter a umidade do solo desfavorável para o desenvolvimento das lavouras. Então a preocupação principal nas Dakotas, uma atenção aí para Minnesota e Kansas. Porém, quando a gente olha para a produção de milho e soja, grosso, mais de 1/3 da produção está concentrado entre Iowa e Illinois. Então, há uma atenção para as outras regiões, mas de fato a previsão melhorou. Se Iowa e Illinois for bem, boa parte da produção americana vai bem também. Como é que é essa distribuição? Você tem esse percentual aí, não tem, Felipe? Tenho sim. Falando de milho primeiro, né, 17% Iowa, torno aí de 15% para Illinois, tá? 12% para Nebraska, 10% para Minnesota, e aí vem os outros pequenos estados, Indiana com 7%, Ohio com 4%, Kansas com 6%, tá? Dakota do Sul com 6% e Dakota do Norte aí 5%, 4%, tá? Esse é o para milho, tá? Aí falando de soja, só deixa eu abrir as nossas estimativas. A gente olha aí ainda uma importância maior para Iowa e Illinois, com 14% e 13% respectivamente, tá? Ohio e Indiana com 6% e 7%, né? Essa é o que a gente olha nas nossas estimativas. Nebraska com 8%, as Dakotas com em torno de 5%, 6% cada uma, e Kansas 5%. Então essa é mais ou menos a distribuição de milho e soja nos Estados Unidos. Uma importância significativamente maior para Iowa e Illinois, mas outros estados também colaboram bastante, como Nebraska e Minnesota. Seriam aí os 4 estados maiores produtores de milho e soja dos Estados Unidos. Muito bem. Temos mais um slide que dessa vez é sobre o percentual de umidade, é isso? Precipitação também, mas em relação à média histórica. Ah, né? ok. Então, onde a gente, no mapa, no lado esquerdo, o modelo europeu, a previsão para os próximos 10 dias, e do lado direito, o modelo americano, a previsão também para os próximos 10 dias. Mas ambos mapas, onde está azul, é onde o modelo espera chuvas acima da média histórica. Tá? Então, a gente observa que no lado esquerdo, o modelo europeu espera bons volumes de chuva para boa parte de Iowa, Illinois, Indiana, Missouri,
certo? Que seria já algo que nós não temos vistos, não temos registrado para Iowa e Illinois. Né? Missouri até tem tido chuvas em bons volumes nos últimos dias, mas Iowa e Illinois têm sofrido com a seca. Porém, o modelo americano traz chuvas mais esparsas, né? Um pouco mais distribuídas ao longo do cinturão do milho, mas ainda assim boas chuvas em boa parte aí de Iowa, de Illinois, Indiana, Ohio, e boas chuvas também, boa parte de Minnesota e um pequeno pedaço da Dakota do Norte. Só que esse pequeno pedaço da Dakota do Norte é exatamente onde se concentra a produção de milho e soja no estado. Então elas devem ser levadas em consideração, sim. Caso haja essas boas chuvas, é possível que o cenário que tem se desenhado de uma maneira trágica tenha uma certa, uma significante alteração. Claro que não serão 10 dias que irão fazer uma boa produção, mas já é uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Agora, são volumes, na opinião de vocês aí, de recuperação de lavouras, tanto para milho quanto para soja? Já é o início, né? Nós temos visto uma seca intensa nos Estados Unidos, a região de trigo de primavera, por exemplo, na região noroeste, em Washington, deve ter uma produção, falando do estado, uma das mais baixas dos últimos 5, 6 anos. Tá? A cevada em Idaho, na própria Dakota do Norte, também deve sofrer muito com a seca, e isso estava se desenhando também para o cinturão do milho, para milho e soja. Então, com essas chuvas acima da média, já em uma importante área do cinturão do milho, já muda esse cenário, né? Então, elas serão favoráveis para a recuperação das lavouras, né? Já nosso feedback de campo em Iowa já apontava que as lavouras estavam sendo danificadas pela seca, né? Elas vão ser favoráveis, mas ainda não serão definitivas, então, é isso, né? Não. É apenas o início, né? Nós estamos apenas no começo aí do ciclo, né? Ainda tem muita coisa para desenrolar, ainda tem julho, agosto, serão importantes bons volumes de chuvas nesses meses também, tá? Mas aquele cenário trágico que podia acontecer, como por exemplo 2012, começa a perder força. A gente chegou a, inclusive, ver imagens aqui no Notícias Agrícolas de folhas do milho enrolando já, né, por falta de chuva. Isso já é um sinal de potencial se perdendo ali. Pelo menos essa chuva para essa perda, então, ô Felipe. Isso, exatamente, isso. Nós também tivemos esse feedback ali em algumas fazendas de Iowa, onde esse cenário era mais observado só ali no final de julho, já começou a ser observado no início de junho, o que mostra que aí quase 30, 40 dias de diferença do impacto da seca tem causado esse ano. Mas o lado positivo é que a gente tem um cenário bem diferente agora de ambos modelos, né? Até a última semana apenas o modelo americano trazia uma possibilidade ou uma previsão de boas chuvas. Agora o modelo americano e o modelo europeu têm trazido aí ambos um cenário mais favorável para as lavouras de milho e soja nos Estados Unidos. Boa, Felipe. Então, a notícia é o clima se recuperando ou recuperando as lavouras lá nos Estados Unidos. Os dois modelos trabalhando do mesmo lado, com algumas pequenas divergências, mas indicando a mesma coisa, ou seja, a volta das chuvas e temperaturas mais amenas em boa parte da região produtora lá dos Estados Unidos. Atenção ainda focada para as Dakotas, principalmente para a parte oeste ali do mapa americano, mas são áreas... enfim, que tem uma oferta menor, digamos assim, um plantio menor comparado, por exemplo, com o centro ali do cinturão, Iowa, Illinois, enfim, essas regiões que são líderes aí na produção americana. Então, a boa notícia para o produtor americano que está vindo chuva aí, mas como o Felipe frisou, não significa jogo revertido, é apenas um respiro para uma condição que estava muito ruim, a situação melhora nesse momento, mas é preciso acompanhar o que vem pela frente em termos de clima, certo, Felipe?
Exatamente, é um respiro, um fôlego para as lavouras. A Isso. gente ainda precisa de acompanhar as próximas semanas, mas já traz um certo alívio para os produtores americanos. Isso muda de alguma forma as projeções para as regiões produtoras aí lá dos Estados Unidos, Felipe? Projeções de produção mesmo, né? Bom, Alexandre, nossa estimativa para a produção de milho e soja, para você ter uma ideia, estava em torno de, para a soja, 117 milhões de toneladas, tá? E para milho em torno de 375 milhões de toneladas. Ambas projeções estimativas abaixo do que o USDA apresentou no último relatório, já considerando a seca, né? Então, caso tenha essas chuvas, uma recuperação, a gente pode fazer uma nova estimativa trazendo, com esse cenário mais favorável, um ajuste positivo. Então, no que nós estávamos imaginando uma revisão para baixo, agora pode ser de manutenção para cima, né? Muito bem. Obviamente, temos que ver essas chuvas nos próximos 10 dias se confirmando aí. Meu amigo Exato. Felipe Reis, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes aí, principalmente para quem acompanha o mercado. Você sabe, né, Felipe? O mercado está de olho nesses mapas climáticos aí para aumentar ou diminuir o preço da soja lá em Chicago. Exatamente, né? Principalmente que no Brasil, não apenas soja, mas milho, a oferta deve ser balanceada contra a demanda, quase 1 para 1 neste ano, né? Então, a produção americana deve novamente aí, guiar o preço do grão, do cereal e da soja aqui no Brasil. Legal. Boa, Felipe. Grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí Felipe Reis, Geocis Brasil aqui com a gente, atualizando as informações que vêm lá dos Estados Unidos em relação a clima, chuvas e temperaturas mais favoráveis à produção nos próximos dias, nos próximos 10 dias, pelo menos é isso que os mapas estão sinalizando. Então, essa melhora de condição pode sim trazer uma certa tranquilidade para os produtores, pelo menos um fôlego a mais para os produtores que estavam muito preocupados com as condições ruins das lavouras por lá. Tanto que no relatório de condições de lavouras divulgado pelo USDA de ontem, o USDA acabou rebaixando um pouco mais a situação nas áreas produtoras lá dos Estados Unidos. Mas essa condição favorável deve, no mínimo, aí, dar um fôlego para a produção e, obviamente, ainda não é um momento crítico no caso da soja. O milho depende de chuvas ainda nos próximos dias para garantir o seu potencial produtivo, mas o clima segue aí, portanto, medindo, né, a condição das lavouras e influenciando na formação de preços lá na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.